Olá, prezados irmãos e ouvinte da Santa Gloriosa e Perfeita Palavra de Deus. Tudo bem? Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos podermos falar um pouco da Palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. E eu peço a sua permissão agora para poder entrar até onde você estiver. Se você me permite, quero te convidar neste momento e nesta hora para que nós possamos ler um trecho da Palavra de Deus, porque eu sei que ela vai falar conosco poderosamente. Deus, ele tem falado conosco, ele quer falar conosco porque ele é o nosso Deus, nosso Pai, e ele nos ama e nos quer bem. E ele quer que cada um de nós se acheguemos a ele a cada dia, para nós podermos obter e saber os seus projetos e os seus propósitos em nossa vida. Você é uma pessoa especial, primeiro para Deus e depois para mim, que estou aqui e sei que você está aí também. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas se você estiver enfrentando dificuldade, problemas na sua vida, saiba que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que vai nos orientar, que vai nos aconselhar, nos instruir e nos ensinar o que devemos fazer nas horas de angústia, de dor, de luta, de sofrimentos. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus ilumine a tua alma, o teu coração, o teu espírito, a tua vida. Aonde você estiver. Que você pare aí agora. Pegue aí a sua Bíblia. E vamos ler um trecho aqui no livro de Números. No capítulo 21 do livro de Números. Vamos falar um pouco a respeito de adversidade, de guerras, ciladas, emboscada, armadilha, de lutas. Tá ok? Então pegue aí o seu livro agora, o livro sagrado que você tem. Sente, pare um pouco, medite um pouco aí na Palavra de Deus. E vamos ver agora o que o Senhor tem para conosco neste momento. Abre o teu coração, abre a tua alma, o teu espírito, e vamos ficar atento ao que o Senhor quer falar conosco neste momento. Livro de Números, no capítulo 21 de Números, diz assim a Palavra de Deus. Números, capítulo 21. Então vamos lá. O título do livro dessa mensagem diz assim: Os israelitas destroem os cananeus. Já está falando aqui de guerra, de adversidade. Os israelitas, o povo de Deus, destroem os cananeus. E os cananeus eram um povo inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, um povo que não era bem chegado, que não era bem visto. E eles tinham inveja e sempre estavam em guerra, em lutas e em combate, impedindo o povo de Deus de crescer, de aumentar e de avançar. Amém? Então o título dessa mensagem já começa aqui. Já começa falando de luta. Já começa falando de guerras, de adversidade, de impedimento, barreiras. Porque lutas é isso. E o povo de Deus é um povo que é perseguido. O povo de Deus é o único povo que é perseguido pelo inimigo, pelo adversário. Diz assim o título: Os israelitas destroem os cananeus. Então, observe bem que tem algo que nós temos que destruir, desfazer. Vamos à continuação da leitura. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha
pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiro, ou cativo. Continuando. Então Israel fez um voto ao Senhor. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Vamos descendo mais, versículo 3. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou-se Ormá. Amém? Você entendeu aqui a palavra de Deus? Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles prisioneiros, ou levou algum cativo. Veja bem, toda pessoa que se entrega para Cristo, que resolve agora abandonar o velho mundo e que se põe a caminhar, ele vai ter alguns impedimentos, ele vai ter alguns empecilhos. E o povo de Israel tinha saído do Egito. O povo de Israel vinha caminhando numa trajetória longa e difícil, porque muitas barreiras vinham se levantando e vinham caminhando com dificuldade, mas tendo sempre vitória. E Deus tinha uma promessa sobre a terra de Canaã. Deus ia tirar a terra dos cananeus e entregar para Israel. E ali naquela terra havia 7 nações que tinham tomado posse daquela terra, mas aquela terra, Deus tinha uma promessa. E essa promessa foi feita para Abraão, onde Deus iria entregar essa terra aos filhos de Israel. Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus tira o povo de Israel do Egito, através de Moisés e de Arão e de seus oficiais. E agora eles vêm caminhando. E não foi fácil a caminhada de Israel. Pois bem, a bênção de Israel estava ali naquela terra, a terra de Canaã. Era uma promessa. E eles tinham que chegar até aquele lugar. Eles tinham que alcançar aquela terra. Porém, quando o rei daquela cidade fica sabendo que Israel vai se apossar, vai tomar posse daquela cidade, vai tomar posse daquele lugar, a primeira coisa que ele faz é se levantar. Quando uma pessoa começa a caminhar na presença de Cristo, porque Deus faz promessa, e Deus tem promessa para você. Deus fez uma promessa para você. Porém, para você adquirir esta promessa, você vai ter que enfrentar os inimigos que vai se levantar. E os inimigos que vai se levantar contra você não vão ser poucos, não. Primeiro que eu quero dizer, o inimigo das nossas almas, ele não tem dó. Ele não tem piedade. O inimigo das nossas almas, ele não tem dó. Ele não tem misericórdia. Ele não tem piedade. O inimigo das nossas almas, o intuito dele, a intenção dele como diz lá em João, no capítulo 10, e versículo 10, diz que ele veio para... O ladrão não veio senão para roubar, a matar e a destruir. Você vê que o inimigo, ele não vai ter misericórdia de ninguém. Se você observar hoje em dia o que tem acontecido sobre a face da terra, quando o marginal se dispõe
a entrar na criminalidade. Ele quer desfrutar, usufruir daquilo que é teu por direito, daquilo que você logrou, trabalhou, teve esforço, sabe? Noites e dias de luta, de batalha, de conquista. Aí vem o inimigo. Ele quer se apoderar daquilo que é teu por direito. E ele vai o quê? Para ele tomar posse daquilo que é teu, daquilo que é meu, daquilo que é de alguém. Ele vem o quê? Roubar. Ele vem tirar. E depois que ele tira, meu amigo, depende da situação, ele mata. E matando ele destrói. Ele agora toma posse. Isso aí é o intuito do inimigo. Diz a Bíblia que, ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho. Quando ele soube que Israel estava vindo pelo caminho, olha que coisa gloriosa. É isso que o inimigo quer. Quando ele sabe que você está andando no caminho do Senhor Jesus Cristo, ele vai se levantar contra você. Então você não vai ter paz. Você não vai ter sossego. E o mais que o inimigo quer é que você não consiga chegar aos teus objetivos. O inimigo, ele vai colocar barreiras. Ele vai colocar impedimento para que você não chegue, não alcance. E ele vai se levantar com... Ele vai armar ciladas, emboscada, armadilha. Ele vai lutar. Porque o inimigo, ele não desiste de você. Muitas pessoas desistem de você. Muitas pessoas desistem da gente. O pai, a mãe, o irmão, a família, a sociedade. Mas o inimigo não desiste. E ainda mais quando ele sabe que você tem uma bênção para receber. Quando ele sabe que Deus vai te abençoar. Quando ele sabe que Deus tem uma promessa na sua vida. Israel estava vindo para tomar posse da cidade, da terra prometida. E não foi fácil para Israel. E não foi fácil para o povo de Deus. Porque desde quando o povo de Deus sai do Egito, começa a enfrentar dificuldade. Barreiras, lutas, tranqueiras têm se levantado. O inimigo tem cercado o povo de Deus de todos os lados. E eu quero dizer aqui, quando ele se levanta, ele vem, ele começa a guerrear contra Israel. Ele começa a pelejar contra Israel. E agora ele leva dos filhos de Israel alguns cativos, alguns prisioneiros. Eu quero dizer nesta hora que você está aí agora, o momento que você tem passado, que você tem enfrentado, eu não sei o que o inimigo levou cativo, levou prisioneiro da sua vida. Eu não sei o que o inimigo aprisionou de você. E Israel, quando olha, Israel tem que começar a caminhar, ele tem que chegar. Israel tem uma direção, tem um alvo. E o alvo é a terra prometida. Israel tem que alcançar, Israel tem que chegar. Mas Israel não pode sair dali e deixar os seus prisioneiros para trás. Israel não pode até chegar à terra de Canaã e deixar na terra de Gade, de Arade, o povo que foi prisioneiro. Porque houve uma guerra, houve uma batalha. Você está entendendo? O rei, ele se levanta com os seus oficiais, seus soldados, aquela cidade, e faz guerra contra, e leva alguns de Israel prisioneiro. Ele arma aqui ciladas, emboscada, armadilhas. E agora, Israel vai ficar ali ou vai prosseguir? Será que Israel vai chegar até a Canaã e deixar os seus prisioneiros? Não é assim que muitas pessoas fazem? Não é assim? Eu não sei o que foi o que o inimigo aprisionou ou levou cativo de você. Mas agora Israel tem um propósito. Olha o que é que Israel faz. Olha o que é que o povo de Deus faz agora. Então Israel fez um voto ao Senhor. Voto quer dizer aliança. Voto quer dizer o que? Compromisso. Você está entendendo? O povo agora se volta para Deus. O povo agora, para vencer essa guerra, essa batalha, o povo faz o que? Um compromisso com Deus. E eles começam agora a pedir para Deus, a clamar a Deus, a orar para Deus. Olha o que é que eles fazem aqui. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo assim: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente a sua cidade. Olha, Deus, se o Senhor entregar este povo na nossa mão, nós vamos destruir totalmente, porque aquele povo era um povo mau, era um povo audacioso.
Aquele povo não tinha dó não, não tinha misericórdia não. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele não tem dó de você, ele não tem misericórdia de você. Você sabia que tem muitas pessoas que têm dó do inimigo? Que tem misericórdia do inimigo? Que tem piedade do... Tem! Está escrito na Bíblia. É? A Bíblia diz que não é para você ter dó. Não é para você ter misericórdia. Não é para você ter piedade do seu inimigo. Porque se você não destrói ele, ele te destrói. E isso é função dele. É o intuito dele, é destruir lares, casa, famílias, terra, cidade, tudo que você tem, tudo que você construiu. O povo está caminhando para a terra de Canaã. O povo vai receber a sua bênção. E isso, agora começa aqui agora. Olha o que é que está escrito aqui. Olha o que é que está escrito. Em Deuteronômio, no capítulo 7, de Deuteronômio, diz assim, olha lá, presta atenção, Deuteronômio, no capítulo 7, diz assim, olha a ordem de Deus, olhe a ordem que o Senhor dá para o seu povo, presta atenção aqui, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, que era a terra de Canaã, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosa do que tu. Olha o que Deus está falando para o povo de Israel. Quando o Senhor te introduzir naquela terra, quando o Senhor te colocar, Ele vai ajudar, Ele vai expulsar 7 nações. Meu amigo, olha aqui, uma nação só, Israel, um povo só. Agora tem 7 nações, tem 7 povos contra o povo de Deus. Agora o povo de Deus vai ter que lutar para conquistar. Aquela terra já é deles. Aquela promessa foi feita. Agora ele vai ter que conquistar. Ele vai ter que tirar aquele povo que está dentro da sua terra. Eles vão ter que expulsar esse povo que está dentro, tomando posse da sua bênção. A bênção já foi confirmada. Olha, essa bênção é de você. Você tem que lutar pela sua bênção, meu amigo. Você tem que lutar por aquilo que é teu de direito. Você tem que lutar por aquilo que Deus colocou diante de ti, que Deus colocou na tua mão. E isso que o inimigo quer é construir em cima disso. Você entendeu? Deuteronômio, capítulo 7. Vamos ler mais abaixo. Diz assim ainda. E o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. É para você as ferir totalmente. É para você destruir o teu inimigo. É para você destruir aquilo que está te destruindo. É para você desfazer este mal. Então o Senhor diz, olha, e quando eu der para você, você destrói. Está escrito aqui. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, primeiro, totalmente. As destruirás, não farás com eles concerto. Olha, vocês não façam concerto com eles, com os inimigos. Vocês não façam aliança com o inimigo. Meu amigo, hoje está diferente. As pessoas estão fazendo mais concerto com o inimigo, mais aliança com o inimigo do que com tudo. Então o Senhor diz, vocês vão ferir os seus adversários, os seus inimigos totalmente. Olha, as destruirás totalmente, não farás com eles o que? Aliança, concerto com eles, nem terás piedade deles ou delas. Você está com dó do teu inimigo? Você está com dó do teu adversário? Eu quero dizer para você que Satanás, ele não tem dó não.
ele não tem misericórdia, ele não tem piedade, né? O inimigo, ele não está nem aí com você, se você é crente, se você não é crente, se você é de Deus, se você não é de Deus, não. Né? Vamos sair de novo o texto? E o Senhor, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Você não pode deixar o inimigo te ferir. Você não pode deixar o inimigo avançar. Você não pode deixar o inimigo tomar conta. Sabe como é que o inimigo toma conta? Sabe por que muitas vezes o inimigo entra e toma posse e não quer sair mais? Porque nós damos lugar. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. E muitas vezes o lugar tem mais lugar na nossa vida do que Deus, do que o Espírito Santo, do que Jesus Cristo. Muitas vezes o inimigo tem mais lugar na nossa vida do que o próprio Deus. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar para ele. Não dê lugar. Sabe o que dá lugar? É você escancarar, é abrir a porta. Quando você abre a porta, o inimigo entra, minha filha. Quando você abre a porta, o inimigo se apodera, ele toma posse. Ele se apodera daquilo que é teu, daquilo que você conquistou, adquiriu, trabalhou. E havia uma promessa sobre Israel. Havia uma promessa sobre aquela terra. Mas quem estava naquela terra? 7 nações. Quem estava naquela terra? 7 povos mais numerosos e mais poderosos do que os filhos de Israel. Então se eu disse assim, destruir, não farás com ele o que? Concerto. Não farás com ele alianças. E o erro de muitas pessoas é fazer aliança com o inimigo. É fazer aliança com o adversário. É se achegar, é não perceber, não entender que ali tem algo por trás. Sim ou não? Nem terás piedade delas. Aí você passa, coitadinho. Você já viu aquela criança que ela está crescendo e a pessoa, a mãe e o pai dizem, coitadinho, é o bichinho, sabe? Só que esse bichinho ele vai crescendo. Só que esse bichinho ele vai crescendo, ele vai aumentando, vai engordando, ficando robusto. E quando chega mais tarde, criatura, esse bichinho vira um bichão. Esse bichinho, que era bichinho, virou um monstro, virou um leão. É. E muitas vezes o inimigo vai crescendo. Olha o que é que diz mais. Então o inimigo, diz a palavra de Deus, que ele veio para matar. O inimigo ele veio para matar. Ele veio para destruir. E o que ele quer? Porque ele sabe que você está no caminho. Ele sabe que você está trilhando, está caminhando, mas ele não quer. Ele não quer que você prossiga. Ele não quer que você dê continuidade. Porque ele sabe que Deus tem um projeto na sua vida, tem um propósito na sua vida. E você foi nomeado, escolhido por Deus. Você pertence agora ao povo de Deus, à nação santa, um povo adquirido, lavado, remido. E isso que o inimigo, ele não está contente com você, nem está contente comigo. Quando ele soube que o Filho de Deus iria nascer, quando o Senhor Jesus Cristo veio para a terra, ele não deu sossego. Enquanto ele não viu que Jesus foi para a cruz do Calvário, ele não se sossegou. Ali estava a vitória de Cristo Jesus. Diz mais a palavra de Deus. Deixa eu dar continuidade aqui. O que o inimigo tem levado prisioneiro? Muitas vezes ele levou o pai, levou a mãe, levou o irmão, levou a família. Diz que ele se apodera de alguns dos filhos de Israel. E Israel agora faz um concerto, faz uma aliança ao Senhor. Olha, Senhor, se o Senhor entregar os meus inimigos nas minhas mãos, nós vamos destruir. Então, prezado amigo, está na hora de você começar a destruir agora. Está na hora de você destruir o teu adversário, o teu inimigo que está aí agora na tua casa, está atormentando, tirando a tua paz, tirando o teu sossego. Não é para você fazer igualzinho Saul.
A Bíblia nos diz que Deus se lembra dos amalequitas quando Israel vinha do Egito, e Amaleque se levantou contra os filhos de Israel e começou ali uma peleja muito grande. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, o povo de Israel tinha pedido um rei. Saul é nomeado como rei, e agora Deus fala para Samuel, o profeta Samuel: Samuel, você fala para Saul, olha aqui, é para destruir, tá? Você fala para Saul, deixa eu ver aqui onde é que está esse texto aqui. 1 Samuel, vamos aqui, 1 Samuel, vamos aqui, deixa eu olhar aqui, calma lá, viu? Vamos aqui, 1 Samuel. É, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim: que é para destruir. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, quer dizer, sobre o povo de Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ô Saul, o Senhor te ungiu como rei, e ele me enviou até aqui, a mim, como eu sou um profeta dele. Ele disse que é para você ouvir o que ele tem para falar para você. Ele quer falar com você agora, neste momento. Ouve as palavras do Senhor, Saul, que o Senhor tem algo para você. O Senhor tem uma obra para realizar na sua vida agora. O Senhor quer que você execute a palavra dele. Faça a vontade dele. Faça valer agora, Saul. Você agora é rei. Então Deus vai te ordenar. Deus vai te coordenar agora. Olha o que é que o Senhor diz para Samuel, para que Samuel transmita a palavra de Deus para Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Deus disse: olha, eu me lembrei, eu me recordei quando o povo de Israel vinha do Egito, e Amaleque, os amalequitas, se levantou e guerreou contra o meu povo. Você está entendendo? Como se lhe opôs no caminho quando subia de Egito. Quando os amalequitas começou a se opor, se levantar. Então os amalequitas começaram a colocar o quê? Impedimento. É isso que o inimigo faz na nossa vida, na tua vida. Ele se levanta, ele começa a se opor. Opor quer dizer acusar, impedir, colocar dificuldade. Não é isso que está acontecendo com você, sim ou não? É isso ou não é que está acontecendo com você? É isso que está acontecendo. Deus disse: eu me lembrei dele, eu me recordei, e você vai executar. Olha o que é que o Senhor diz para Saul fazer. Vai, pois, agora, hoje. Agora quer dizer hoje. Vai, pois, agora, hoje, e fere Amaleque, quer dizer, o rei, começando pelo cabeça, e destrói totalmente. Viu? Deus falando na boca do profeta Samuel, para que o rei Saul fosse, juntasse o seu exército e fosse guerrear contra os inimigos do povo. Eu me recordei, me lembrei do que os amalequitas fez ao meu povo. E agora chegou a hora de você executar a minha ordem, a minha palavra. E você vai começar pelo cabeça. E o cabeça é o rei, o chefão. Amém? Você está entendendo assim ou não? Olha lá. Vai, pois, agora e fere. É para você ferir. Você lembra lá de Deuteronômio capítulo 7, que o Senhor disse que é para você ferir totalmente, não ter dó, não ter piedade, não ter misericórdia do adversário, porque o inimigo ele não teve misericórdia quando os filhos de Israel, os filhos de Deus, o povo de Israel saíram do Egito. Houve uma perseguição muito grande. E o inimigo, ele não se assossega, ele nunca está por vencido. Olha aqui, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver.
e não lhe perdoe nada, e não lhe perdoe não. O que tiver lá de abominável, você destrói tudo, e começa pelo cabeça, começa pelo rei, começa pelo grande, e vai destruindo, vai eliminando, vai excluindo, limpa, faz uma limpeza naquele local. Deus mandou você destruir totalmente, meu amigo. Por que que você ainda está aí com as mãos abanando? Saul, ele junta o seu exército, ele ajunta o seu povo, e ele vai para o combate, ele vai para a guerra, ele vai para a batalha, e ele começa a lutar, ele começa a pelejar. Mas você sabia que ele deu alguma chance? Vai lá o texto, olha o que é que diz assim: Deus manda destruir homem, mulher, pequenos e grandes, camelos, ovelha, tudo que tiver ali. Não é para deixar nada. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé de guerra e 10.000 homens de Judá. Chegaram, pois, Saul à cidade de Amaleque, pois emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide vós, retirai-vos daí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua junto com eles, porque vós usaste de misericórdia com os filhos de Israel. Vamos descendo. Quando subiu da terra do Egito, assim, vamos descer mais, vamos versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilã até chegar a Sul, que está de frente do Egito, e tomou vivo. Olha a rebeldia, olha o conceito, olha a aliança, olha aqui. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Peraí, mas Deus não mandou destruir o cabeça? Deus não mandou ele começar pelo centro? Ele vai ter dó do rei, tem misericórdia do rei, faz aliança com ele, faz concerto com ele. O inimigo, ele faz concerto, aliança, ele deixa vivo o inimigo dos filhos de Deus, dos filhos. Ele faz aliança, ele deixa vivo o cabeça, o chefão que tem impedido. Deus manda destruir tudo, os inimigos, e ele vai lá e faz concerto. Ele tem dó, ele tem misericórdia do rei, ele tem piedade do rei, coitadinho do rei. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag. Deus diz que aqui, olha, vai pois agora e fere Amaleque, que é o rei, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe nada. E aqui embaixo nos diz que o povo e Saul perdoou. Quer dizer, agora o inimigo que estava fraquinho se encontra que é fortalecido. Deu para você entender, sim ou não? Você vê que muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus. Deus dá uma ordem, Deus manda fazer de um jeito, ele faz totalmente de outro. Ele faz totalmente ao contrário. Deus manda destruir o cabeça, o chefão, o líder. É o líder que tem que desfazer ele, porque o povo só faz porque tem um líder. Você entendeu? Ele vai tomar posse, agora ele toma posse de todas as coisas e traz para oferecer sacrifício a Deus ainda. Ele traz o rei vivo e ainda pega umas ovelhas, umas vacas, uns cabritos, um camelo, ainda deixa metade, porque ele só fez pela metade, ele não fez completamente, era para aniquilar totalmente, era para destruir totalmente, não deixar nada. O que foi que Deus mandou falar para você? Deus mandou você fazer o quê? Não foi destruir? Não foi eliminar tudo? Não foi? Não foi? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não?
A Bíblia nos diz que se levantou contra o povo de Deus um homem chamado Golias. Um homem chamado Golias. Olha aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Em Samuel, no capítulo 17, diz assim: guerra entre os israelitas e os filisteus. Por que o povo, os inimigos sempre se levantam? É porque você está no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o povo vinha pelo caminho. O povo vinha na direção certa, estava caminhando no caminho certo. Por isso que o inimigo se levanta, porque ele sabe, se você estiver no caminho, ele quer te chamar a tua atenção, ele quer tirar a tua atenção. E o povo vinha pelo caminho, e o rei de Arabe se levanta agora e começa a batalhar, começa a guerrear. É uma afronta. E ele leva alguns prisioneiros dos filhos de Israel. O que o inimigo tem levado prisioneiro da tua vida, do teu lado, da tua casa? Ele tem aprisionado, ele tem encarcerado, ele tem algemado. Mas Deus mandou destruir tudo, meu amigo. Não é para deixar nada. Mas você tem feito conserto, você tem feito aliança, você tem dado lugar. É por isso que o inimigo tem crescido na sua vida. É por isso que o inimigo está zombando e zoando da sua cara. Você lembra quando Josué fez conserto com o inimigo também? O que foi que o inimigo fez? Você... Diz a Bíblia assim: e os filhos, Samuel, 1 Samuel capítulo 17, e os filisteus ajuntaram-se ao seu arraial para guerrear contra Israel. Vou descendo um pouquinho, depois você lê aí. E os filisteus estavam no monte da Além, da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte. Vamos descendo no versículo 4, 17 de 1 Samuel. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Veja, ele era o quê? Um guerreiro. E diz o texto, a Bíblia, a palavra de Deus, que esse filisteu, ele começa a afrontar, a ameaçar o povo de Deus. O inimigo tem se levantado, tem ameaçado. Você vai ler aqui. Eu vou ler aqui do versículo 8. Diz assim: e parou e clamou as campainhas de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? O inimigo dizendo: e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desçam a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e os ferir, então sereis nossos servos. E nós serviremos. E vós serviremos. Olha, se eu vencer, se vocês vencerem, nós vamos ser servos de vocês. Nós vamos servir a vocês. Nós vamos fazer aliança, conceito com vocês. Se eu vencer a batalha, se eu vencer a guerra contra vocês, vocês vão nos servir. E muitas vezes é isso. O inimigo afronta, ele coloca medo em você. E muitas vezes o povo de Deus está servindo mais ao inimigo do que a Deus. Muitas vezes os filhos do povo de Deus, os filhos de Israel, hoje em dia está servindo mais ao inimigo do que servindo ao nosso Deus. É ou não é? Ele fez ele fez uma proposta: se vocês me vencerem, nós vamos servir a vocês. Se eu vencer vocês, irmão, um homem só, um guerreiro, ele era o que? Guerreiro, ele era guerreiro, ele lutava. Diz o texto, vamos descendo aqui. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campainhas de Israel. O inimigo, ele começou a desafiar. O inimigo tem desafiado você. Sabe em que parte? Você sabe muito bem do que se trata. Na doença,
na dor, no lar, no casamento, em tudo. Ele começa a desafiar. Ele começa a colocar medo, ele vai colocando medo. E o que mais as pessoas têm hoje em dia é medo. As pessoas têm medo de lutar, de guerrear, de combater, de batalhar. Eu me lembro muito bem quando o rei Herodes, ele mandou matar, sabe quem? O pregador do evangelho. Irmão, o inimigo, ele não tem dó não. Ele não tem misericórdia. Ele não tem dó não. Ele mandou matar a João Batista. Ele mandou decapitar a João Batista, o homem de Deus, o evangelista que anunciava boas novas de salvação, que estava pregando na Judéia, sabe, lá em Israel. Quantas almas João Batista não ganhou? E João pregava contra Herodes. Mas João não se acovardou não. João não fez conceito, ele preferiu perder a vida do que fazer aliança, fazer concerto com o inimigo. Ele preferiu dar sua vida, mas ele não se ajuntou. Ele não deu o braço a torcer. Ele não deu lugar para o diabo. Não havia lugar para o diabo na vida de João Batista. Jesus Cristo disse, não dê lugar para o diabo. Eu me lembro quando o rei Herodes também mandou, lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando o rei Herodes, ele mandou prender a Pedro e a Tiago. Em primeiro lugar, ele mata o servo do Senhor à espada. Ele mata Tiago à espada. E agora ele prende a Pedro, para que no outro dia Pedro fosse levado para ser sacrificado, para ser morto também. E Pedro agora ele é guardado na prisão. Você viu que o inimigo não tem dó? Você viu que o inimigo não tem misericórdia? Faz aliança com ele então. Faz concerto com ele então. Não destrua não. Fica aí dando sopa para você ver o que vai acontecer. Fica aí dando sopa para ele. Dá sopa para ele. Dá corda para ele. Dá lugar para ele. Saul não destruiu totalmente. Porque se você não destrói, meu amigo, ele te destrói, ele te mata. Você está entendendo? Ele não teve dó de Jesus, não. Ele não teve misericórdia. Ele não teve compaixão. Ele não tem piedade. Aprende isso, crente. Aprende isso. Você que é novo convertido na fé. Você que está lutando, continue lutando. Continue batalhando. Continue enfrentando as dificuldades, porque o que ele quer mais é te tirar da presença do Senhor. Ele fica te amedrontando, fica colocando coisas na tua mente, no teu coração, os maus pensamentos. Isso é luta, meu amigo, isso é combate, isso é uma batalha travada. Sabe por quê? É porque você agora passou a andar no caminho, você estava no caminho dele, e agora você está no caminho certo. É isso que está acontecendo na sua vida. É porque você saiu do lado dele e passou para o lado celestial, para o lado da glória, para o lado do Senhor Jesus Cristo. E ele não vai dar sossego para você. Diz a Bíblia aqui, disse mais o filisteu, eu hoje desafio. Vamos descendo aqui embaixo. Olha aqui. Capítulo 17, 1 Samuel. Olha o que aqui diz assim. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se durante 40 dias. A minha versão aqui é meio diferente. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmão, há quanto tempo o inimigo tem desafiado você? 40 dias? Golias desafiando o povo de Deus, desafiando sabe, você está entendendo? Agora, olha o que é que diz. Olha o que é que diz aqui no versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente ou tremendamente. O povo passaram a ter medo do inimigo.
E o inimigo sabe quando você tem medo dele. O inimigo sabe quando você abaixa a cabeça. O inimigo sabe quando você não quer lutar, quando você está desarmado. Diz aqui o texto, está dizendo bem claro aqui, olha. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam tremendamente. Irmãos, se acovardaram. Eles começaram a olhar para a estatura, para o tamanho, para a armadura, para a lança. Eles começaram a olhar para a afronta do inimigo. E não, mas teve um, meu irmão, teve um que não sacou, o baixinho, pequenininho, que não se acovardou não. Aí ele quebrou, foi a cara. Teve um homem chamado Davi, meu amigo, que quando ele soube que os filhos de Israel estavam sendo afrontados, estavam sendo ameaçados, meu amigo, negócio. Aí o filisteu encontrou osso. Será que o Senhor Deus pode contar com você? Deus não podia contar mais com os filhos de Israel, porque tiveram medo do Golias, tiveram medo do gigante. Quem sabe se tem um gigante agora na sua vida, te afrontando, te ameaçando, te amedrontando, e você está com medo de lutar, você está com medo de caminhar, você está com medo de prosseguir? Sim ou não? Sim, você entendeu? O negócio, meus irmãos, é o medo. Porque o inimigo, ele começou a afrontar, ele começou a ameaçar. E agora Israel faz um concerto com o Senhor, faz uma aliança com o Senhor. Diz: Senhor, se o Senhor entregar esse povo nas minhas mãos, a partir de hoje, nós vamos destruir tudo. Senhor, entrega agora na minha mão o povo que ficaram cativos. Lá, você está entendendo? Lá na cidade de Arad, do rei Cananeu. O rei Cananeu disse: eles estão vindo pelo caminho, vamos tirar ele da rota, vamos tirar ele da direção agora, vamos impedir que eles alcancem, que eles vençam, que eles cheguem. E Deus disse: é para você destruir. Eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos, eu vou entregar o inimigo agora na tua mão, e vocês vão fazer o resto. Deus faz a parte dele e você faz o resto. Porque a Bíblia nos diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Dê uma olhadinha aí. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 8. Olha aqui, meu amigo. Olha aqui, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Toma cuidado. Isso é para todos nós, para mim, para você, para todos nós, porque a palavra vem diretamente para mim. E agora eu transmito para você também. Porque Deus nos ama, Ele quer dar um grande livramento. Sede sóbrio. Ei, sede sóbrio. Irmão, fica atento, fica alerta, fica esperto. Vigiai. Sabe o que é vigiar, meu irmão? Vigiar é porque Deus nos coloca uma responsabilidade sobre nós. Vigiar é uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre os seus pés, sobre os seus passos, sobre o que você está fazendo, onde você estiver. Vigiai. É estar alerta, é estar atento, é estar acordado, é não vacilar, é não entregar os pontos. Porque tranqueiras, barreiras, ventos e vendavais vai se levantar. Eles vigiai. Olha só aí, sede sóbrio. Tem que estar com as antenas ligadas, tem que estar acordado. O inimigo, ele não dorme. Você sabia que o vigia, que o ladrão, ele vigia o vigia? Você sabia que o ladrão, para roubar, ele fica vigiando o vigia? Sim ou não? Ele fica lá. O vigia, o guarda, dá uma cilada, ele entra. O ladrão está ali escondido, está camuflado, abaixado, escondido. Aí o vigia vai lá no canto, vem aqui, ele está aqui. Quando o vigia vai lá na esquina, quem se esconde, é hora dele invadir. Porque o vigia foi lá para o canto, se ausentou da vista dele, é a hora que ele entra. Assim também na nossa vida, prezado irmão.
prezado ouvinte, assim também, sede sóbrio, vigiai, alerta total, porque o diabo, veja, é o diabo. Então veja que você tem o quê? Você tem um inimigo, você tem um adversário que está lutando, que está combatendo e que não desiste dos teus sonhos. Você tem sonho, Deus tem sonho na tua vida, Deus tem projeto, e Ele não quer que você vença. Ele começa a impedir, e ele começa a levar prisioneiro. Muitas vezes você fica aperreado, agoniado com o pai, com o filho, com a mãe, com a esposa, com a família. É porque o inimigo está trabalhando. O inimigo está trabalhando na tua casa. Ele está trabalhando nos pensamentos. Ele está trabalhando na mente. Ele está trabalhando ali. Ele sabe que você tem medo. Ele sabe que você não vai à luta. Ele sabe que ele afrontando você, você vai parar, você vai desistir. É por isso, meu irmão. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda, veja, ele não para quieto um segundo. Ele anda arrumando jeito. Ele anda arrumando, sabe, um jeitinho para entrar. Para te destruir. Tirar a tua paz, tirar a tua força, tirar a tua harmonia, tirar a tua comunhão com Deus. Ele anda em derredor, ele não é em derredor, é por ali, ó. Ele anda olhando, cilando, se acha um jeito. Sabe como é que ele vai fazer? Porque a Bíblia diz que ele é astuto. A Bíblia nos diz que ele faz o quê? Se transfigura como anjo de luz. Ele sabe trabalhar, ele sabe agir, meu amigo. Ele sabe agir, minha amiga. É isso que o inimigo faz. Eu não sei o que ele tem levado cativo. Eu não sei o que ele tem levado prisioneiro. Quem sabe se ele levou o teu filho. Quem sabe se ele aprisionou a tua família. Quem sabe se você está prisioneiro nessa situação agora que você está vivendo. Que você se encontra. Mas começa a destruir agora neste momento. Começa a desfazer agora. Você mesmo vai fazer isso aí. Deus deu ordem. Deus deu ordem para Saul desfazer com tudo. 1 Samuel capítulo 15. É para desfazer, porque tem uma afronta, isso é uma guerra. E essa guerra só vai acabar, meu amigo, quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar o seu povo, vir arrebatar o seu povo. Aí vai ter um fim total. Mas enquanto você estiver aqui, a palavra de Deus nos diz que no mundo você vai ter aflição, eu vou ter aflição, nós vamos passar problemas, dificuldade, nós vamos ficar angustiados porque a pressão é grande. Ele quer tirar a nossa salvação, ele quer tirar o nosso gozo, a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer tirar você da presença, mas continua firme no caminho, não saia do caminho não desista da tua jornada, não desista do teu sonho não. É isso que ele quer. É isso que o inimigo quer. O rei de Arade se levantou, colocou barreiras, impedimentos, cilada, emboscada. Ele se levanta para destruir. E o Senhor fala lá em Deuteronômio capítulo 7, que é para você não ter dó de Satanás, dos inimigos da nossa alma. Você não se acovarde, não tenha dó, não tenha piedade do inimigo, porque ele não tem dó de você. Ele não tem piedade de você. Leia o texto lá todinho. Deuteronômio capítulo 7. Ele não teve dó de matar os discípulos não, meu amigo. Ele não teve dó de encerrar João na ilha de Pátimo não. Ele não teve dó de crucificar Pedro de cabeça para baixo e encher de lança. Ele não teve dó de matar Tiago à espada. Ele não teve dó de lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo não. Você lembra de Elias quando Jezabel ameaçou tirar a vida dele, quando ele correu e foi falar com Deus? Você lembra de Daniel quando foi lançado na cova do leão? Você lembra dos profetas que sofreram? E a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E exulteis e alegrais, porque é grande o vosso galardão. Deus te ama, querido. Deus te ama, querida. Mas para de fazer conserto, para de fazer aliança com Satanás, com o inimigo.
você tem feito aliança com Ele, você tem feito concerto com Ele, você tem um compromisso com Ele. É por isso que Ele não saiu da tua vida ainda, é por isso que Ele não abandonou você ainda, porque há um concerto. Desfaz agora o concerto, desfaz agora a aliança, aniquila, elimina tudo totalmente, joga por terra isso aí agora. Joga por terra agora. Deus mandou você destruir. E o Senhor veio para isso, para desfazer as obras do diabo, meu amigo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. O Senhor vai desfazer em nome de Cristo Jesus. Nós expulsamos toda a obra do mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja derrubado por terra. Número, capítulo 12. Amém? 1 Samuel, lá no capítulo 15 e o capítulo 17 também. Você entendeu bem, sim ou não? Deuteronômio, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Se eu fosse falar aqui de batalha, de guerra, batalha espiritual, meu amigo, eu ia ficar aqui uns 5, 6 dias. Mas é só um pouquinho para você ter a noção. Quando Jesus Cristo disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para te dar vida, vida eterna e vida com abundância. Se o Senhor deu uma ordem para você agora nesta noite, aniquila agora, destrua, passa a destruir agora. Ouça a voz do Senhor e não faça como Saul. Samuel trouxe uma mensagem de Deus para Saul, que era para Saul não fazer aliança, não fazer concerto, não adquirir, não tomar nada dos cananeus, dos filisteus, dos amalequitas, dos amonitas, dos midianitas, dos gigazeus, dos jebuseus e por aí afora vai. Sabe por quê? Porque tem uma promessa na sua vida. Deus tem um compromisso com você e Ele te ama. Ele te ama, meu querido, minha querida. Cabeça para frente, bola para frente. O Senhor é o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. E em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça a palavra de Deus, que eu tenho certeza que ela vai falar com você, já tem falado com você. E eu quero ver você dando esse testemunho. Eu quero ver você contando essa bênção. Faz uma aliança agora. Os filhos de Israel falaram, Senhor, se o Senhor entregar o meu inimigo nas minhas mãos, nós vamos aniquilar, nós vamos dizimar, nós vamos destruir. A partir de hoje, destrua tudo o que é do inimigo. Amém? A partir de agora, desfaça tudo o que está te causando mal, te prejudicando, te levando para longe da face do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra possa vir de encontro ao teu coração e que você seja abençoado em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fica na paz de Deus. Obrigado por você permitir que eu adentrasse agora no seu lar, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, no seu quarto. Que Deus te ilumine, te dê graça, te dê força. Quem sabe mais em outra oportunidade, eu aqui no meu cantinho meditando, trazendo para você, assim como Samuel trouxe a palavra de Deus para Saul, eu estou também trazendo esta palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Mas não se acovarda não. Vai à luta, que a vitória é sua. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega essa causa aí nas mãos do Senhor, mas lute. Faz aliança não, tá bom? Ele não tem dó, não tem misericórdia, ele não tem piedade. O filisteu ameaçou, o povo tiveram medo, mas eu sei que você, a partir deste momento, você vai entrar em ação. Que Deus te abençoe grandemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, beijo, saúde e paz. Amém.